A saúde mental dos policiais é uma antiga preocupação da segurança pública no Brasil. A natureza estressante e desafiadora do trabalho traz problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, entre outros. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a saúde mental destes trabalhadores e como eles podem desempenhar suas funções de maneira segura e eficaz. Vamos abordar ainda a Lei de Prevenção ao Suicídio de Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social, atualizada este ano. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com o advogado e professor de Direitos Humanos, Frederico Afonso, que é coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e com a Aline Xavier, psicóloga da Penitenciária Feminina do Distrito Federal e doutoranda em Saúde Mental, Gênero e Criminalidade na Universidade de Brasília. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E antes de começar a nossa conversa, eu chamo vocês a assistirem a uma reportagem com números sobre a situação dos policiais. O último relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022 constatou que 121 policiais, entre militares e civis, tiraram a própria vida somente no ano de 2021. Isso corresponde a um aumento de mais de 55% em relação ao ano anterior. Os dados apresentados mostram um crescimento expressivo de casos no Maranhão e Rio Grande do Sul. Outros números preocupantes que acumulam alta desde 2019 vêm do Distrito Federal e de Pernambuco, que também registraram um aumento elevado de suicídios de policiais. Doutora Aline, o que dizer dessa triste realidade, desses números? Eu acho que, antes de tudo, é importante parabenizar o programa por trazer esse tema que ainda é um tabu. É um tabu de falar de suicídio no Brasil e é um tabu maior ainda falar de suicídio entre os policiais, né? Que são uma população que, pela literatura, de grande risco de tanto de sofrerem de transtornos mentais, né, quanto de tentarem suicídio e chegarem a concretizar. Né? É realmente uma triste realidade e é de extrema importância publicizar, né, essa questão. E quais são as principais causas do adoecimento mental aí dos profissionais da segurança pública? Flávia, primeiro eles vivem com uma situação de estresse muito grande, né? Um alto nível de estresse. Isso por si só já torna esse público mais favorável a desenvolver algum tipo de transtorno mental, né? E aí, por transtorno mental, a gente pensa principalmente os transtornos mentais comuns, que são transtornos de ansiedade, depressão, né? E quando se pensa principalmente em depressão, geralmente, o imaginário popular é de uma pessoa que está deitada em casa, que não dá conta de fazer as coisas, né? Mas existem outros sintomas da depressão que, nesse caso, devem ser vistos, né? Professor Frederico, o senhor viveu na prática aí, né, por muitos anos, já que é coronel da reserva. Como é que é a situação? A questão da hierarquia e também a questão da tensão, como disse aqui a doutora Aline, elas influenciam diretamente, professor? Essa questão da pressão, da hierarquia, são elementos como se fosse um combustível para que tudo isso acabe dando errado ali na frente. Você vai alimentando. É a pressão, o não reconhecimento da sociedade, o não reconhecimento da imprensa, o não reconhecimento, muitas vezes, determinada questão de uma operação policial dos seus superiores, problemas quando ele chega em casa. Eu gosto muito, muito daquela parte do filme Tropa de Elite 1, porque aquilo ali tem uma semelhança absurda com a realidade, quando então o Capitão Nascimento vai conversar com uma psicóloga, né? O policial, não importa o tipo de polícia, qualquer que seja ele no país, ele tem dificuldade de se abrir. Ele tem dificuldade de conversar com a psicóloga. Então, isso faz com que aumente a pressão interna dele, aumente os problemas. E aí, uma frase coloquial: o tambor vai enchendo, não tem vazão e uma hora vai transbordar. E o que diz a Lei Nacional de Prevenção ao Suicídio, doutor Frederico?
Na verdade, a lei é uma lei de 2019, tem uma lei atualizada, essa lei foi atualizada agora, em janeiro de 2023. Nós temos legislações estaduais nesse sentido. Aqui no estado de São Paulo, temos uma lei específica da saúde mental do policial, com decreto, e a ideia sempre é você criar uma rede de proteção. Você tem que dar o suporte suficiente. Claro, eu não detenho conhecimento aí das 27 polícias civis do país, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das 27 polícias militares do país. Mas a Polícia Militar ela é a maior do país. E ela é muito precursora aqui nas mais diversas naturezas. Então, nós temos, por exemplo, um manual de prevenção ao suicídio. Adianta você fazer um manual de 20 e poucas páginas e você publicar um manual? Com todo respeito, adianta você fazer uma lei que tenha as melhores das intenções? De nada adianta nós fazermos a cada momento as casas de leis respectivas inúmeras legislações se nós não tivermos uma conscientização de fato. Aqui você tem que quebrar a parede, Flávia. Você, a doutora Aline, deve receber, claro, ela por uma questão de código de ética não vai poder comentar em casos, mas você tem que quebrar o escudo. O policial, ele tem, na verdade, é uma questão muito mais antropológica e sociológica que vai aqui resultar numa transversalidade ao direito à saúde. Então, volto ao barril, que é a área da doutora Aline. Vai enchendo e não vai tendo vazão. E você tem um elemento material aqui que é o diferencial de todas as outras profissões. O policial tem uma arma de fogo. Doutora Aline, como quebrar essa resistência, então, e oferecer o apoio psicológico que é tão necessário, principalmente numa profissão como essa? Existe uma cultura institucional dentro da polícia que vamos ser fortes, né? Não demonstre fraqueza, não demonstre, seja ativo, seja proativo. Né? Então, quando a pessoa está passando por alguma situação de vulnerabilidade psicológica, muitas vezes ela é julgada dentro do próprio sistema. É extremamente importante que esse trabalho psicoeducativo seja feito para que a pessoa possa se desconstruir. Então, é necessário, antes do atendimento no Provida, um trabalho de psicoeducação, para que esses profissionais se sintam também no direito ali, né? Para além de no direito, se sintam confortáveis de buscar esse apoio psicológico, que é extremamente necessário para essa profissão. Bom, e a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Qual o reflexo dos transtornos mentais no trabalho dos profissionais da segurança pública? Professor Frederico, o que isso causa no dia a dia de um profissional? O policial está irritadíssimo, o policial ele já não sai bem. O policial, então, se ele está abusando de drogas, e aqui a gente tem que ser transparente, lícitas ou ilícitas, então, qual o tipo de profissional que eu vou me deparar? Um profissional agora que não dormiu, um profissional que, por exemplo, que já está com um salário ruim e, por causa disso, na sua folga, o merecido e sagrado descanso, ele foi trabalhar numa atividade, como a gente chama, extra-corporação, ou muitas vezes, dentro da própria corporação, num programa de horas extras, um programa da sua folga, e ele vai literalmente matando aos poucos a sua saúde mental. Qual a condição física, qual a condição mental deste policial? Claro, se este policial ele trabalha ali na sua esfera administrativa, numa operação, numa área de logística, numa área de relações públicas, é menos danoso. Agora, e se este policial, ou esta policial, está numa linha de frente, numa área operacional, portando uma arma, num patrulhamento, seja qual a sua esfera, você imagina só, o policial rodoviário federal, ele está ali numa malha viária, ele e o seu parceiro, de centenas, e não estou exagerando, de centenas de quilômetros apenas ele. Né? Você tem ali o policial civil com uma pilha de inquéritos e diligências para fazer e prazos sendo cobrados pelo Ministério Público. Você tem o policial militar na linha da frente escutando um 90 a todo momento, porque ele acaba sendo aqui uma máquina de atendimento de ocorrência, principalmente nos picos, nos finais de semana. Então o policial ele entra numa roda
giratória obrigatória, que eu falo numa linha de produção, que não dá tempo dele respirar. E aí ele sai e ele vai, ou vai beber, ou ele vai para o bico, para a sua atividade extracorporação, ou ele vai para casa, e aí a gente tem inúmeros casos. A conscientização ela tem que começar muito nas escolas de formação, qualquer que seja o órgão policial, mas é uma conscientização contundente. Não adianta aqui, com todo respeito, eu sou filho de psicóloga, doutora Aline, então eu não posso falar do psicólogo, mas não adianta ir o psicólogo, a psicóloga lá na escola de formação, olha tal, você tem que ir um cara lá de frente, um delegado, um agente de Polícia Federal, um agente ali, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, nos municípios, não é a realidade de Brasília, que possuem guarda municipal, e a guarda municipal tem uma cobrança além da própria polícia local. Você tem que ter um cara de uma tropa especial, porque muitas vezes o aluno, eu pergunto isso sempre na sala de aula, o que você está fazendo aqui? Eu sei que ele está numa escola de formação. O que você pretende? Onde você quer chegar? E a quantidade de pessoas que querem sempre ir para as tropas especiais. Você tem que trazer um cara da tropa especial, qualquer que seja ela dentro da polícia, e o cara rasgar a verdade ali e trazer e falar assim, olha, este é o peso. É isso, você tem que pedir ajuda quando você detectar tais e tais sinais. Eu adoro aquele livro que virou série na Netflix, Os 13 Razões. Eu sou um estudioso, eu chefiei o departamento e a divisão de direitos humanos da Polícia Militar de São Paulo e a gente tinha uma relação muito próxima com a diretoria de saúde que cuida desse assunto tão delicado. E eu falava isso, falei assim, olha, de alguma forma a gente tem que trazer ajuda. Eu não sou da área do direito de saúde, porque a gente tem um grau muito alto também, Flávia, que a gente às vezes nem comenta, de policiais que se matam quando aposentam. Mas é muito alto e acaba não chamando a atenção justamente por ele não estar na ativa. Cada policial que tira a vida, aqui a gente tem os grupos, você fica sabendo na hora. A ocorrência na área tal, soldado, o cabo, o sargento, tirou a vida. Mas eu recebo muito pouco dos policiais que aposentaram. E você tem muito isso, você tem um grau de suicídio justamente até por todo este problema de adrenalina, de pressão, de tudo, quando ele tem um freio de uma vez. Eu diria que é um carro, que uma analogia, talvez rasa da minha parte, é um carro a 180 por hora na estrada, quando ele está devagar, claro, aqui estou sendo irônico, a 120, 130 e de repente para a 0 por hora. Bom, nós vamos continuar nossa conversa no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a saúde mental dos policiais brasileiros e como eles podem desempenhar suas funções de maneira segura e eficaz. Sobre o tema, eu continuo conversando com Frederico Afonso, advogado e professor de Direitos Humanos, e com Aline Xavier, psicóloga da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. E o tema é tão preocupante que a própria Polícia Militar cria campanhas de conscientização contra o suicídio. Nós vamos ver agora uma campanha antiga, mas que retrata bem a realidade vivida por familiares. Meu nome é Bruna, eu tenho 5 anos. Eu moro aqui com meu pai e minha mãe, mas só que meu pai tá viajando. Eu tenho papagaio também. Hoje eu acordei, né? Aí ele tava, Bruna. Meu pai, ele ronca. Às vezes ele faz cosquinha na minha mãe, mas minha mãe não gosta de cosquinha. Mamãe falou que ele foi trabalhar em outra cidade. Eu fico com saudade dele, que ele tá separado de mim. Minha mãe chora, fica triste, muito triste mesmo. Às vezes ela até reza pra ele voltar, né? Doutora Aline, como trabalhar a prevenção para evitar que se chegue a esse ponto do policial tirar a própria vida? Flávia, assim como o professor Frederico falou,
é de extrema importância que essa prevenção comece desde o início da formação mesmo, né? E eu acho que assim, é uma preparação para o atendimento psicológico, os policiais ouvirem, né, de outras pessoas que têm uma patente maior aí, ouvirem dos efeitos psicológicos do serviço, né? É um trabalho duro, é um trabalho que se vê muita violência, né? Assim, que pede um endurecimento físico também, né? Assim, dessa coisa do não demonstre tristeza, seja impenetrável na questão da tristeza, né? Então, é extremamente importante que esse trabalho comece desde a formação, né? E que seja contínuo, que posteriormente esses profissionais possam passar por tanto avaliações psicológicas, quanto pelo atendimento psicológico também, né? Que ele possa ser cada vez mais acessível para os policiais. Sim, outro fator que é de extrema importância é ensinar os pares a reconhecer, né? Como é um grupo que é muitas vezes muito fechado, é importante que o colega possa perceber também, assim, sinais que apontam para a ideação suicida do colega, né? E que esse grupo possa também se fortalecer nisso. Professor Frederico, e quais são as estratégias previstas aí pela lei que foi atualizada agora em janeiro? Olha, a legislação ela aponta justamente um fortalecimento das redes, uma questão de acompanhamento. Na verdade, a lei ela é federal, então você tem aqui uma questão de autonomia administrativa, financeira e política, fala da parceria dos estados, fala da parceria da União, mas cada órgão tem a sua obrigação de detectar e de tomar as providências e não ficar apenas à espera da legislação. A legislação agora ela foi atualizada em janeiro, traz algumas questões extremamente importantes, mas a conscientização realmente ela é a maior ferramenta de todas. Os sinais, dificilmente você tem ali um tentante que não veio dando um sinal. Todo mundo tem uma rotina de comportamento. Então, por que ele mudou? Aí é importante você ter realmente quem consegue acompanhar aquele policial, seja a sua própria administração, seja a sua equipe que troca ali no turno, mas acaba trabalhando as mesmas pessoas e você enxergar um padrão que foi alterado. Agora, quebrar essa barreira de ir falar, olha, eu queria falar aqui com o meu superior, puxa, o meu parceiro aqui, eu trabalho com a doutora Aline, achei a doutora Aline estranha, tal. Como isso é difícil também. Como é difícil do próprio parceiro levar o outro, né? Como se fosse uma fofoca, como se fosse, então, assim, são essas portarias, essas fortalezas que tornam-se difíceis nós passarmos, né? Como eu gostaria de ter essa magia realmente de passar. Eu acredito sim que é quase aqui, entre aspas, do que eu estou falando, uma lavagem cerebral diária na formação e nos estágios de aprimoramento mensal, bimestral, nas reuniões que eles passam, ser um assunto obrigatório para falar. Porque o policial acaba passando pelo crivo do profissional de saúde em determinados pontos apenas, realmente pontuar alguma questão mais contundente, mas ele tem que passar com mais frequência. Enfim, sempre foi uma vontade minha de verificar essa questão. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Que tipo de avaliação é necessário para que se perceba que um policial está sofrendo algum tipo de problema? Doutora Aline. Acho que isso aí passa por várias questões, na verdade, né? Essa avaliação, ela passa ali no grupo de perceber um maior nível de irritabilidade, né? Até ao ponto de chegar no consultório do psicólogo, né? Como o professor Frederico falou, é mais difícil, é bem mais difícil, né? E geralmente quando chega são casos que estão mais cronificados, que vão parar no consultório porque o policial ele já está com um abuso de substância muito grande, né? Com comportamentos de risco que são gritantes, né? Assim, sair sem dirigir, enfim, vários comportamentos que são preocupantes e que colocam a pessoa em risco, né?
Então, eu acho que a avaliação é principalmente no sentido de perceber o nível da autoagressividade, da agressividade que ele joga para si mesmo e da heteroagressividade também, que é essa agressividade com o outro, né? Quando ele está passando do nível da irritação e indo para um nível de ação ali que já está desproporcional. Isso já é um sinal aí amarelo, né, de que tem alguma coisa errada. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Quais são os direitos dos policiais diagnosticados por doenças psicológicas? Professor Frederico, foi diagnosticado? E aí? O policial pode ser afastado? Como é que funciona na prática? Bom, vamos lá. Na prática, o policial ele varia de polícia para polícia, né? É interessante quando você tinha me perguntado, Flávia, sobre a questão até da nova lei, da atualização agora de janeiro de 2023, e uma das partes da lei fala sempre no objeto de atenção especial. Vou chegar agora nessa questão na prática, né? Então, a lei fala da jornada de trabalho, da proteção à maternidade. Então, às vezes, você escala a policial feminina longe de casa, vai ficar longe do convívio, trabalho noturno, equipamentos de proteção individual, às vezes não está no acordo, não tem, está difícil. Isso varia nos 26 estados e no Distrito Federal, né? O trabalho em risco ou insalubre, então o cara está numa área de fronteira ali da Polícia Federal, não está sem um acesso a um sinal de celular que deixou de ser um equipamento de luxo e virou um equipamento de trabalho. A higiene da onde ele trabalha, às vezes tem uma condição absurda, insalubre, poxa, ele não tem um mínimo lá de descanso. Bom, tudo isso joga lá no barrilzão e acaba explodindo, ele explode, ele tem um pico. Ele vai ser afastado imediatamente do serviço operacional, ele vai ser enviado, ele vai ser conduzido para um profissional de saúde, ele vai passar por um médico que vai avaliá-lo na necessidade dele passar por um médico, ele vai passar por um clínico geral. Vai ele passar depois para um médico, psiquiatra e para um profissional ali da área de psicologia. Então você tem protocolos, o que aconteceu de fato, qual o nível, a necessidade de eu tirar, olha que complicador, a necessidade de eu tirar por causa disso vai ser avaliado o seu porte funcional de arma. Então isso aqui faz um efeito cascata na vida dele, muitas vezes por isso que ele tenta não buscar o psicólogo. Ele vai ter que tomar algum tipo de medicação que vai dar sono, que não vai deixá-lo trabalhar no serviço que ele está. Mas ele vai para um serviço administrativo. Mas às vezes ele precisa daquele horário operacional porque a vida dele está regulada daquele jeito. Porque no dia da folga ele tem um outro serviço, ou porque no dia da folga ele é separado. O índice de divórcio no meio da polícia, ele é monstro, gigantesco. Então, talvez que no dia que ele está de folga, ele precisa daquela folga porque ele acertou com o seu ex-marido ou com a sua ex-mulher na guarda compartilhada de levar o filho, a filha, na determinada obrigação, na rotina do dia, e ele vai perder isso, e a relação com a ex ou com o ex já não é mais a mesma coisa. Então, assim, quando ele explode, eu acredito que isso aí deveria ter sido feito muito tempo antes, né? Porque evita-se a todo custo de ir. E ele vai lá, estou bem, tá? O policial está sempre bem. Dificilmente você consegue chegar um policial e falar, não estou bem. Não, o policial está sempre bem. Ele está cansado ou ele não está cansado, ele não tem problema nenhum mental. Que já todo mundo tem um problema de saúde mental, todo mundo precisa de terapia. Então o policial, eu acredito, as polícias de um modo geral, tinham que ter uma força-tarefa, e isso envolve investimento, uma força-tarefa maior de prevenção. Com contratação, mesmo que por terceiro, eu vejo o seguinte, a doutora Aline trabalha dentro da instituição, mas muitas vezes o policial ele acaba confiando em alguém que não é da própria instituição do que da instituição. Então, se você tivesse uma parceria, uma contratação, aquele que não vive o dia a dia da polícia, né? A gente sempre brinca, né? Mais fácil se abrir com o desconhecido que não vive aqui do que com o meio. Então, dentro da polícia, volto lá, gosto daquela cena do Coronel Nascimento lá, indo ser atendido, ele está sendo atendido por uma psicóloga, mas dentro da estrutura da polícia no filme e na realidade, ele está sendo atendido por uma subordinada. Então, muitas vezes, ele não enxerga isso, né? Então uma subordinada, ela vai falar para todo mundo que eu não estou bem, que você não vai falar, tem o código de ética. Então, você tem uma barreira nesse sentido de preconceito. Tinha que ter uma força-tarefa aqui, independente da lei, mas, de fato,
para que todos os órgãos policiais tivessem aí uma questão de implementação concreta nessa prevenção. Passar por um crivo, por amostragem, e aí nós vamos enxergar o problema. Porque eu falo para a senhora, doutora Aline, e para a Flávia, que a gente não conhece o tamanho do problema. Bom, a gente teria muito mais a conversar aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutora Aline, professor Frederico, muito obrigada por ajudarem a gente a esclarecer a importância de cuidar da saúde mental. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.